Existem vários jogos que precisam de remake, os jogos do Resident Evil também mereciam remakes e estão ganhando, só que a fanbase do Sonic tomou atitude, já que a SEGA tá ignorando vários jogos grandiosos. Um deles é o Sonic Blast, um jogo que tinha toda a tecnologia 3D, poderia ser o Donkey Kong da série Sonic, mas a SEGA resolveu fazer uma versão porca dele, o que conhecemos como Sonic Blast, um jogo 8 bits, com gráfico 3D, que você olha e nem acha que é 3D, só que um fã começou a refazer o jogo do zero, como a SEGA deveria ter lançado na época, e é sobre esse remake especial que eu vou falar agora nesse vídeo. Então já manda um gostei e um salve nos comentários, porque é sobre ele que eu vou falar agora. O jogo que eu quero falar é o Sonic Blast. O remake se chama Blast Nest. Só que assim, ele tem um gráfico que lembra um gráfico 3D antigaço e tal, bem redondo, bem bolinha. Só que esse remake, ele tem um lado muito especial, mas pra você entender por que ele é importante, eu tenho que dar um contexto pra vocês. Meu amigo, Sonic Blast é um jogo muito especial pra mim, mas ele é odiado no planeta inteiro. Sério, eu não entendo como um jogo do Sonic consegue ser tão odiado por uma galera só por causa de gráfico. Porque a ideia desse jogo é ser completamente diferente daquilo que você estava acostumado com os jogos originais. Pensa bem, comparar ele com todos os outros jogos. E eu nem falo do Mega Drive, eu tô falando aqui do Master System, sabe, o Game Gear, porque na real esses jogos 8 bits são da mesma leva. Só que esse jogo ele consegue ser diferente porque ele é o único que tentou usar uma outra tecnologia, uma tal de renderização Silicon Graphics, que era utilizado lá no Super Nintendo, nos últimos jogos, como Killer Instinct, Donkey Kong, que é o mais famoso, mas no geral a galera esquece, né, que esse jogo realmente existiu. Só pra você ter uma noção, a mesma tecnologia também foi usada lá no Sonic 3D Blast. Aliás, esses dois jogos deveriam ter tido o mesmo nome, por alguma razão no Mega Drive ganhou o nome 3D. Só que assim, o Game Gear, ele é especial por um motivo. Ele tem esse gráfico assim mais limitado porque ele tem uma resolução muito baixa. Então, dá pra ver que tem uns gráficos que ficam bem zoados quando você olha assim e percebe que a animação do Sonic parado é basicamente ele mostrando o dedo no meio por causa da resolução tão zoada que o Game Gear tinha. O irônico disso é que eu nunca joguei esse jogo num Game Gear de verdade. Eu fui uma das raríssimas ocasiões em que o Brasil teve uma vantagem em relação ao mundo inteiro. Pra você ter uma noção, esse jogo somente no Brasil foi lançado para console de mesa, que no caso foi uma empresa brasileira que fez um port chamado Tectoy. Eles relançaram o jogo e colocaram do Master System jogável. Isso era impressionante porque, pra mim, jogar esse jogo no Master System, ele era um jogo diferenciado porque ele tinha o botão de pause no controle. Se você viu um controle de Master System, você vai perceber que ele não tem o botão de start, não tem como pausar os jogos. Você tinha que levantar e ir até o videogame pra apertar um botão lá nele pra poder pausar. Ele tinha um botão de pause no console, não era no controle. Isso era bizarro, né? Mas era uma coisa que só os anos 90 permitiriam, apesar de eu ter jogado esse jogo em 2000. A verdade é que esse jogo, cara, ele é o último jogo 8 bits do Sonic lançado pela SEGA. O único também que tem o Knuckles jogável em 8 bits, que, da mesma forma que o jogo do Sonic Knuckles, o Tails está excluído da história. Também é o único que tem referência ao Super Sonic, mas que só aparece na placa. Inacreditável, porque a geração 8 bits nunca teve o Super Sonic de verdade. E ainda por cima, tem Special Stages que tentavam imitar o Special Stage do Sonic 3. Tá vendo que esse jogo aqui tinha grande potencial? Ele deveria ter sido lançado pro Mega Drive. Eu acredito que se o Sonic 3D Blast nunca tivesse existido, talvez esse jogo seria do Mega Drive mesmo. Mas isso não aconteceu. Eu enrolei aqui porque na verdade eu queria falar mais sobre o remake dele, mas pra você entender a importância desse remake, é bom entender o contexto desse jogo. A ideia desse jogo é reimaginar tudo que era possível de se fazer com as limitações técnicas certas do Mega Drive. Tipo, esse jogo facilmente rodaria no Mega Drive porque tem gráficos pré-renderizados aqui que deixam o jogo bonito. A ideia do jogo era refazer o Sonic Blast, só que com muito mais liberdade criativa. Então, só o primeiro ato ele já vai englobar praticamente os 3 primeiros atos do jogo original, entre muitas aspas, tá? Porque o cara fez um ato gigante aqui. E tem uma certa expansão também da história, porque dá pra perceber que tem elementos do Tails, como ele voando com o tornado na tela de título e, claro, também no final da demo, já que o jogo não tá completo. E o pior é que esse jogo tem uma história meio zoada, né? Eu acho que talvez foi o prequel de toda a saga da Esmeralda Mestra nos jogos modernos do Sonic com o Knuckles. Pensa bem, a história aqui é uma esmeralda que o Dr. Eggman tentou pegar, mas ela acabou quebrando em 5 pedaços
pedaços, que são basicamente 5 esmeraldas, e aí o Sonic e o Knuckles precisam pegar essas esmeraldas antes que o Dr. Eggman faça a maldade dele do sempre. É mais ou menos isso. O Sonic aqui, ele é o único que tem uma habilidade de pulo duplo, mas nesse remake parece que transformaram isso em Drop Dash, que eu acho bem mais justo. E o Knuckles é o Knuckles, ele plana a escala. Eu joguei ele e eu separei aqui os melhores momentos da live que eu fiz lá no Facebook, TikTok, Twitch e também aqui no YouTube, então veja aí os melhores. Knuckles e Sonic dançando aqui no topo da fase e o Tails voando com o tornado no meio da ilha, né? Eu acho que é o Tails. Ou será que não? Olha aí, Sonic e Knuckles. Cara, olha esse gráfico. É aquele gráfico 3D dos anos 90, né? Que, nossa, pra quem é nintendista, esse seria o Sonic equivalente ao Mario RPG. Eu lembro que no original tinha o Dr. Eggman no meio. Vamos de Sonic! Olha! Green Hill! O que eu achei impressionante, cara, no Sonic Blast é que cada fase parece ter um elemento de cor, mas é perdido. Olha isso aqui. Olha esse gráfico. É um 3D pré-renderizado. Parece que eu tô jogando... Sem brincadeira. Parece que eu tô jogando um Sonic no Donkey Kong Country. E o que é bizarro é que o Sonic Blast é um jogo do Sonic 2D que o Sonic tem o pulo duplo. Só que aqui... Olha aí. O cara meteu um Drop Dash. Só que o Sonic não fica rápido no Drop Dash, né? Antes era tipo um pulo duplo sinistrão. Ó, macaco! Matei. Cara, o que era bizarro de comparar esse jogo com o original, não dá. No original era tão zoado, tão limitado a resolução gráfica, que o Sonic parecia que tava dando o dedo no meio quando ele sentava. E a fase nem é aquela linha reta que tinha no original. Tipo, tem caminho pra poder ser correndo. Ó o macaco. Cara, é o mesmo Badnik do Sonic 2, só que agora... Ai, cara, eu tô muito feliz de estar jogando isso aqui. Só que o cara esqueceu, olha. Os coqueiros davam pra subir em cima. Aqui não dá. Olha esse loop, cara. Olha esse Sonic, cara. Tá muito maneiro ver isso, sério. Isso aqui é muito bom. Ó o monitor. Aê, o escudo agora não é um troço zoado. É um escudo. Porque no jogo original, o escudo era uma estrelinha que ficava rodando o Sonic. Às vezes até esquecia que tinha. Pera aí, eu acho que tem coisa aqui em cima. A plataforma voando. Era pra chegar no mesmo lugar. Dei a volta e não sair do mesmo canto. Ó, tem coisa aqui em cima. Cara, a ideia dessa fase era ser uma nova Green Hill, né? Mas... Tá um pouquinho diferente. Tênis de velocidade. Esse jogo aqui não explorava isso direito. Ó o Sonic com o Piraut, moleque. Correndo em alta velocidade, meu Deus! Opa! Ah, era só pular na mola, caramba! Perdi um tempão à toa. Como é que eu chego naquele outro canto, hein? Tô com medo de usar velocidade agora. Não, detalhe, o Sonic... Eu uso o Spin Dash, ele já sai na velocidade máxima, cara. Ele nem me dá tempo. Pô, eu não vou alcançar aquilo ali nunca. Deixa pra lá. Ó, chefão. Dr. Eggman com o seu bumerangue em formato de triângulo. Cara, o original era ridículo. Que só tinha que pular no vidro do Eggman. E aqui não, aqui dá pra acertar ele de baixo. E essa Eggmobil tá meio fraca, né? Porque agora é um helicóptero. E tem um formato que me lembra o Opa-Opa, não sei porquê. Fugiu, né, Dr. Eggman? E a plaquete final do A tá aí, ó. Ah, cara, isso aqui tá maravilhoso. Tá boa. Ai, que jogo incrível! Vamos de Knuckles! Look! Green Hill. Pô, se eles pegaram o chefão da Green Hill no original e botaram no primeiro ato, quero só ver o que eles vão fazer com os outros, hein? Ai, Knuckles. Você era muito mais da hora naquele jogo. O único jogo 8 bits que você pode jogar com o Knuckles nas fases normais.
Caraca, olha esse planar dele, mano. Sabe o que eu acho bizarro desse jogo? É que tinha essa caixinha de música aqui, ó. Não sei porquê, mas o jogo botou isso e deixou lá, solto. Nunca mais vi isso em outro jogo do Sonic. O anel gigante! Ah. Caraca, só 50 anéis e eu perdendo maior tempo com o Sonic. Olha o Knuckles escalando, ó. Tem toda uma animação gingado pra ele. E tem uma parte subterrânea que a gente não explora. E o pior é que no original também tinha isso, só que era quase nada, sabe? Cara, e aí? Tem alguma coisa secreta aqui embaixo? Cara, é muito escudo pra pegar com o Knuckles. Cadê a animação dele pegando bolha? Bora! Não vai vir bolha, vai morrer! Ele morreu caindo maduro. Do nada assim, Knuckles. Vamos lá, vamos chegar aqui no chefão. Cara, esse jogo aqui tá maravilhoso, de verdade, assim. Esse aqui é um remake que a SEGA deveria pensar, sabe? Pegar os jogos 8 bits, remasterizar com gráficos assim, seria maravilhoso. Olha isso, cara. Olha que maneiro. Engraçado que essa fase só tem 3 badniks, né? O mosquito, o macaco e a piranha. Aí, encontrei os 2 aqui e acabou. Aí, pronto. Os 3 da fase, não tem mais nada além deles. Pera aí. Tem coisa aqui em cima. Só que o Knuckles não tem altura, porque o Knuckles sempre pula abaixo, porque a SEGA adora boicotar o Knuckles. Ah, deixa pra lá. Aí. Subiu! Pô, com o Knuckles é muito melhor de explorar aqui. Isso aqui parece uma daquelas plataformas secretas lá do Sonic 2. Ó o monitor de vida. Respeitando o som e ainda remasterizado. Ó o Dr. Eggman no céu! Ué? É sério isso? Eu buguei o jogo, nem enfrentei um chefe. É isso. Ai, cara, eu quero só ver o Tails jogável, porque no Sonic Blast o Tails é esquecido do churrasco. Vamos fazer o seguinte, eu vou com o Knuckles de novo, mas vamos fazer o speedrun só pra poder chegar no chefão rápido e enfrentar ele, né? Porque, pô, se a gente vai jogar Sonic, tem que dar um chute na bunda do Eggman, pelo menos uma vez na fase. O Knuckles plana e plana demais. Ele tem muita raiva, porque a Rouge deixou ele pra trás. O Knuckles tá nervoso. Ele não tem animação nadando, né? Ih! Qual foi? Ele não tem a animação, tipo, tentando nadar e tal. Os jogos modernos que botaram isso. Sonic Advance apelava tanto com isso. Aqui, caminho secreto com Knuckles. Pra pegar anel. É isso, Knuckles, você morreu. E nem tem animação dele morrendo afogado, cara. Ele só cai. Caraca, eu voltei a fase inteira. Então, a gente já percebeu que aqui, nesse jogo, vai ter passagens secretas pro Knuckles. Beleza. Coisas que só o Sonic vai poder pegar. E parece que vai ter Tails, né? Que é uma grande novidade pro jogo. Ah, cara, esse aqui é uma fangame que merece. Eu lembro que tinha uma fangame que botava um Sonic meio 3D, né? Jogável no Sonic do Mega. Mas nada disso se compara a isso aqui. Isso aqui é um jogo refeito, cara. Pô, os caras capricharam. Tipo, na época que o Sonic Blast foi planejado, acho que a intenção era fazer isso aqui, né? Só que a SEGA meio que obrigou os caras a fazerem um jogo pro Game Gear, gente. Aliás, no Brasil, o jogo é exclusivo do Brasil, né? O Brasil é o único que tem Master System. Aí, ó. Essa aqui era a luta que faltou. Cara, esse chefe é ridículo. Gente, esse chefe aqui é muito fácil. Não sei quem inventou a ideia de dar um boomerang pro Eggman. O maluco cria um exército...
Pois é, meus amigos, eu quero muito que esse jogo fique pronto. Eu me empolguei demais e eu acho que essa é a fangame que mais me chamou a atenção nesse ano, cara. De verdade, pra mim é o melhor. Bom, ficaria por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.